Você sabia que existe um capítulo da Bíblia que mostra, de forma impressionante, como o pecado era tratado diante de Deus, e que aponta diretamente para Jesus? Hoje nós vamos mergulhar em Levítico capítulo 16, o capítulo que apresenta o dia da expiação. Imagine só, apenas uma vez por ano, um único homem ou sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos, para buscar o perdão para si mesmo e para todo o povo. Era um dia de enorme peso, reverência e significado. Aqui nós vemos sacrifício, santidade, perdão e um símbolo poderosíssimo, o bode emissário, que literalmente carregava os pecados do povo para longe. Mas o que tudo isso significa? Por que esse ritual era tão sério, a ponto de um erro poder custar a vida? E o que Levítico 16, um livro que muitos consideram difícil, tem a nos ensinar ainda hoje? Fica comigo até o final, porque este capítulo revela verdades profundas sobre arrependimento, graça e a presença de Deus, e você vai ver como ele se conecta perfeitamente com a nossa fé hoje. Para a gente entender o contexto, o capítulo começa lembrando de um evento trágico, a morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles morreram porque se aproximaram de Deus de forma inadequada, oferecendo um fogo estranho. Essa lembrança serve como um aviso sério. A santidade de Deus não é brincadeira. Por isso, Deus diz a Moisés para instruir Arão. Ele não pode entrar no lugar santíssimo a qualquer momento, pois é ali que a presença gloriosa de Deus se manifestava sobre a Arca da Aliança. Entrar de forma errada significava morte. Então Deus estabelece o ritual para o dia do perdão, conhecido no hebraico como Yom Kippur. Primeiro, o sumo sacerdote precisava se purificar. Ele tomava um banho e, em vez de suas roupas luxuosas, vestia roupas simples de linho branco. Isso simbolizava humildade e pureza diante de um Deus santo. Ele também oferecia um touro como sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados de sua família. Pense nisso. Antes de interceder pelo povo, o próprio mediador precisava ser perdoado. Depois, o ritual se voltava para o povo. 2 bodes aparentemente idênticos eram trazidos, lançava-se a sorte sobre eles. Um bode era destinado para o Senhor e o outro para Azazel, que é o bode emissário. O bode para o Senhor era sacrificado, e seu sangue era levado para dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava com um incensário cheio de brasas e incenso, criando uma nuvem de fumaça que o protegia de ver diretamente a glória de Deus e morrer. Ali, ele borrifava o sangue do touro e depois o sangue do bode sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. Esse ato de aspergir o sangue purificava o lugar mais santo de toda a impureza acumulada pelos pecados do povo de Israel ao longo do ano. O sangue simbolizava que a vida foi entregue para cobrir a transgressão. Depois de purificar o Santo dos Santos, a tenda sagrada e o altar, chegava o momento do segundo bode, o bode emissário. O sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça do animal e confessava todos os pecados, todas as rebeliões e todas as transgressões do povo de Israel. Era como se, simbolicamente, todo o peso da culpa da nação fosse transferido para aquele bode. E o que acontecia com ele? Ele não era sacrificado. O homem era encarregado de levá-lo para bem longe, para o deserto, para uma terra desabitada. E o soltava lá. A imagem é poderosa. Os pecados do povo eram levados para longe, para um lugar de onde não poderiam mais voltar. A comunhão com Deus estava restaurada. Esse dia era tão sério que a lei ordenava que todo o povo jejuasse e se humilhasse, reconhecendo sua necessidade de perdão. Era um feriado perpétuo, um lembrete anual da gravidade do pecado e da provisão de Deus para a expiação. Agora, vamos conectar os pontos e ver as curiosidades incríveis desse capítulo. Primeiro, como já vimos, ele nasce após a morte dos filhos de Arão, reforçando o perigo de se aproximar de Deus de forma irreverente. Segundo, o sumo sacerdote usava vestes simples de linho, não suas roupas gloriosas, mostrando que diante de Deus, o que importa é a pureza de coração, não a ostentação. A fumaça do incenso era uma proteção. Ela velava a presença de Deus para que o sacerdote não morresse. Isso nos lembra que nós, por nós mesmos, não podemos suportar a santidade plena de Deus. E o mais fascinante, os 2 bodes, eles representam 2 faces da mesma obra de expiação. O primeiro bode, que era sacrificado, mostra que o pecado exige um pagamento, a morte. Seu sangue purificava o santuário. Já o segundo bode, o emissário, mostra o resultado dessa expiação, a remoção completa do pecado. A culpa era levada para longe. E aqui está a conexão mais importante. Levítico 16,
aponta claramente para Jesus Cristo. O autor de Hebreus explica isso perfeitamente. Aquele ritual precisava ser repetido todos os anos, o que mostrava que ele era imperfeito. Era uma sombra. O sumo sacerdote, o homem pecador, precisava primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, mas Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito e sem pecado, não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele entrou no santuário celestial, não com sangue de bodes ou novilhos, mas com seu próprio sangue precioso. E ele não fez isso ano após ano. Ele fez isso uma única vez, e foi suficiente para sempre. Jesus é ao mesmo tempo o sacrifício e o bode emissário. Na cruz, ele morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Mas ele também levou sobre si as nossas transgressões, como Isaías profetizou. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele carregou nossos pecados para longe, para nunca mais serem lembrados contra nós. Levítico capítulo 16. Portanto, não é apenas uma lei antiga e complicada. É uma demonstração profunda do plano de Deus para a redenção. Ele nos mostra que o pecado nunca foi algo simples diante de um Deus santo, mas também revela o quanto ele sempre preparou um caminho para o perdão e a reconciliação. O dia da expiação apontava para algo muito maior, um sacrifício perfeito e definitivo, aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, de forma limitada. Jesus cumpriu de uma vez por todas na cruz, nos dando acesso direto à presença de Deus. O véu do templo se rasgou. Esse capítulo nos chama hoje à reverência, ao arrependimento sincero e acima do tudo, a uma imensa gratidão pela graça que recebemos em Cristo Jesus. Não precisamos mais de um bode para levar nossos pecados. Jesus já os levou. Se essa mensagem tocou o seu coração e te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre essa graça maravilhosa e, claro, se inscreva no canal para continuarmos estudando a Bíblia juntos, de forma clara e profunda. Que Deus te abençoe ricamente e a gente se vê no nosso próximo estudo bíblico.